Não tem ninguém, figurinha repetida. Isso é lindo, essa riqueza, por ser diverso, tanta beleza. Eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também. Já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você. E fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem e feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Eu pra você, você pra mim, a gente é assim. Oh, 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 Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Daqui até depois do fim de tudo, permanece o que nos une um ao outro. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa o mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Sabe, essa gente feliz, essa gente influente, que diz que quem não é decente é porque não quis. Tem gente que aplaude gente, que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. Gente vestida de agente, descarrega o pente em gente com 2 detergentes no seu camburão. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você, e fico assim, por aqui ao seu dispor. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade pode me ligar, não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Eu pra você, você pra mim, a gente é assim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem aí? Oi, certinho, gente. Boa noite para você que nos vê aí no YouTube hoje. Que hoje possa ser um tempo muito legal para você, para nós aqui cantando, engrandecendo ao nosso Senhor. E eu quero convidar você que está aqui, para que você possa se levantar, para a gente cantar juntos, com uma só voz a esse Deus que merece todo louvor e adoração. Você que está em casa também, canta bem forte. Canta com a gente aqui para a gente engrandecer esse grande Deus que nós temos.
Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos. És Deus, pra sempre reinas. Tu és nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Não desfaleces nem te cansas. Do fraco és o defensor, o Deus consolador. Em ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos. És Deus, pra sempre reinas. Tu és nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Não desfaleces nem te cansas. Do fraco és o defensor, o Deus consolador. Em ti seremos como águia. És Deus, pra sempre reinas. Tu és nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus. Com palmas, vamos lá. O nosso eterno Deus. Não desfaleces nem te cansas. Do fraco és o defensor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Glória a Deus, muito bom engrandecer o nome dEle. Vamos dizer agora que a palavra dEle permanece mesmo quando tudo está difícil e as coisas querem sobrepô-la. Ela ainda é forte, permanece. Eu quero que você cante conosco. Pode ser com palmas aqui, ó. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz ir atrás e promessas nos traz.
as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. As coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, bem forte. Abundante, Tua palavra nunca falhará. terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Graças a Deus. Não existe nada melhor do que encontrar com Jesus e caminhar com Ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos alcançando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Deus, hoje mais cedo, enquanto eu me preparava para vir para cá, vim refletindo também sobre o tema que a gente vai falar, que é tão pertinente, necessário. Eu estava ouvindo uma música, mas ela não é cristã, não era essa. É Brown Skin Girl, da Beyoncé. Pode dar risada. Mas eu estava pensando em como essa música é marcante para a vida de algumas pessoas. Porque ela valoriza uma coisa que é singular na vida de algumas pessoas. Onde muitas vezes essas pessoas talvez ouvem apelidos e formas depreciativas que diminuem alguém. Eu estava pensando, Deus, a gente tem isso já. Esse mundo precisa ouvir. Graças a Deus por essa música que trouxe isso, mas eu lembro da pessoa de Jesus que nos chama pelo nome. E Jesus valoriza cada detalhe da sua vida. Ele valoriza o seu cabelo, seu tom de pele, seu jeito de falar, suas particularidades. Ele valoriza. E o mais belo é que Ele vem, e aquilo que é de ruim, que é o pecado, Ele tira quando a gente coloca Ele como centro da nossa vida. Quando a gente coloca Ele como a coisa mais importante. E eu quero te desafiar agora a cantar essa próxima música com esse coração. Talvez você quer ser aquela ferramenta de justiça. Coloca Jesus no centro, que Ele é aquele que trouxe verdadeira justiça. Talvez você é aquele que sofreu apelidos depreciativos durante o colégio inteiro, foi deixado de lado. Jesus te chama pelo nome e diz: me coloca como centro. Valorize o meu tempo com você. Eu quero transformar a sua vida, mas me coloca como centro. Vamos cantar essa música agora. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim
Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus. Coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Deus, o Senhor é grandioso. O Senhor enviaste Jesus quando nós ainda éramos pecadores distantes do Senhor, para nos chamar de filhos e filhas tuas, para trazer beleza e cor à nossa vida tão sem graça e preto e branco. Nós engrandecemos o teu nome neste momento, Jesus, porque o Senhor é a pedra na qual nós construímos nossa identidade, porque o Senhor é a pedra na qual nós construímos a nossa vida,
A nossa fé é baseada na sua pessoa. Nós engrandecemos o teu nome nesta noite e lhe pedimos que o seu Santo Espírito age em nós, mexa com os nossos corações, transforme os nossos corações com as palavras que serão ditas nessa noite, e que seu nome seja engrandecido por meio de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, galera. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa um mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Tem gente que aplaude gente que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você e fico assim por aqui ao seu dispor. Eu pra você, você pra mim é gente, é feito assim. Eu pra você, você pra mim é gente, é assim. Boa noite, gente. Deus do outro. A gente está, ao longo dos últimos 2 meses, chegando agora no 3º mês, pensando sobre Deus, não só sobre o outro, pensando sobre Deus. O risco desse começo de conversa era achar que o nosso papo era acerca de pessoas, de tipos diferentes de pessoas. Mas a nossa conversa é acerca de Deus. Hoje, especialmente, a gente vai conversar sobre racismo, sobre essa marca que tem maculado a nossa história como sociedade, mas não só olhar para aquilo que tem destruído, a gente quer adotar uma perspectiva que olha para aquilo que pode construir. Você já sabe que o outro é qualquer pessoa que não é você. Você também já sabe que o outro depende da perspectiva, porque em algum momento você é o outro de alguém, e todas as pessoas que não são você são o seu outro. Nós também já aprendemos que Deus é definido a partir daquilo que Ele diz que Ele é. Deus não é a perspectiva de uma pessoa, Deus não é a opinião de uma pessoa, Deus é quem Ele diz que é, e de Deus nós derivamos a nossa identidade. O nosso desafio então é perceber como a perspectiva do outro é significativa enquanto nós pensamos sobre a realidade de Deus. Para construir um pouco dessa conversa, me veio à mente uma conversa do apóstolo Paulo, numa abordagem acerca do testemunho de Cristo Jesus numa cultura pagã. Paulo, ao olhar naquela sociedade, buscou uma referência, um elemento que pudesse conectar aquelas pessoas àquilo que ele tinha em mente apresentar como a pessoa de Cristo Jesus. E ao longo da sua construção, ao longo da construção do seu argumento, Paulo não joga palavras soltas como se ele estivesse enrolando, ganhando tempo para finalmente chegar em um ponto. Cada etapa do argumento de Paulo servia a um propósito, se encaixava para construir uma realidade de um argumento que justificaria aquilo que ele pretendia afirmar. E eu quero chamar a sua atenção para um elemento desse argumento de Paulo que pode contribuir com a nossa conversa hoje. Esse argumento está narrado em Atos no capítulo 17, e eu vou ler os versículos de 24 a 26. Acerca de Cristo Jesus,
Paulo diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Perceba o que ele diz agora. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo estabelecido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Perceba que a afirmação de Paulo acerca da humanidade é uma determinação racial. O apóstolo Paulo vai dizer que de uma única pessoa, de um único homem, Deus criou todas as nações da terra. A nossa percepção racial, ela é uma construção social, que foi definindo pessoas a partir da sua cor de pele, a partir do seu local de nascimento, a partir da sua origem, a partir da sua classe social, a partir de estigmas que não haviam sido pensados ou propositados por Deus. A intenção de Deus ao criar o ser humano era criar uma raça, a raça humana. Por isso, de um só homem, ele cria todas as nações. A partir dessa afirmação, toda tentativa de nos separar, de transformar uma estrutura sectária, em que nos coloca à parte um do outro, em que nos coloca de forma distinta um do outro, é uma tentativa de subverter a ordem criacional que afirma que de um só homem Deus criou todas as nações. Essa realidade precisa ser lembrada, precisa ser defendida e afirmada, porque se por um lado nós precisamos lutar contra o racismo, nós também não podemos aceitar uma espécie de soberania racial. Nós não podemos aceitar nenhuma proposta que, na tentativa de combater um mal do passado, tente elevar um grupo acima do outro. Porque de um só homem, Deus criou todas as nações. Porque de um homem, Deus criou todas as pessoas. Porque de uma pessoa, Deus definiu uma raça, a raça humana. Essa era a intenção de Deus. É por isso que, derivado dessa afirmação, nós temos algumas colocações a fazer. A primeira delas é que o racismo é pecado. E essa parece ser uma declaração um tanto quanto óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, porque os nossos erros no óbvio são aqueles que nos tornam mais indesculpáveis. O racismo é pecado. Uma vez que o racismo é um pecado, o problema do racismo só pode ser resolvido a partir de Cristo Jesus, porque o problema do pecado só pode ser resolvido por Jesus. As iniciativas sociais têm o seu valor na construção de uma sociedade mais justa, na construção de uma sociedade com equidade. Mas a solução para o problema do racismo se encontra em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o centro. Porque é em Cristo Jesus que se encontram todos. Aqueles que foram criados a partir de Adão, aqueles que a partir de um só foram transformados na raça humana, aqueles que a partir de um só foram transformados em todas as nações da terra, encontram também em Cristo Jesus a sua identidade, a redenção da sua identidade, a redenção do problema criado pelo pecado. Uma das expressões do pecado, o racismo. A solução para o problema do racismo se encontra em Cristo Jesus. Por isso, esse assunto não é assunto da esquerda, não é assunto da direita, não é assunto de uma ideologia ou de outra. Esse assunto é nosso, porque a solução para esse problema se encontra numa experiência com Cristo Jesus. E nós, como aqueles que pertencem a Cristo Jesus, chamados para a reconciliação de outros com Cristo Jesus, temos então em mãos a solução para o problema do racismo.
Esse é nosso chamado, essa é a nossa vocação, que Deus nos ajude. Hoje, para somar nessa conversa, eu quero convidar o professor Paulo, por gentileza. Paulo, vem aqui à frente. Paulo tem tido uma atuação expressiva, significativa, e eu tenho gostado de dizer que uma atuação fora do senso comum. E a nossa conversa aqui hoje vai ser também uma conversa fora do senso comum. Paulo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade, Paulo, você pode se sentar. Você que está aqui presencialmente na vila, você que acompanha a gente de casa, lá no Instagram dos jovens, @jovensmemorial, nós abrimos uma caixinha de perguntas. E a nossa ideia é o seguinte: eu provoquei na conversa e o Paulo vai responder todas as buchas, todos os BOs, o Paulo vai resolver pra gente aqui hoje, entendeu? Pode deixar. Então qualquer você coisa, pode... Onde é a porta? A gente sai correndo, né, Paulo? A Paulo? porta mais perto. Então, envia a sua pergunta para a gente. O nosso tópico, então, hoje é racismo. A sua participação é fundamental para a gente poder construir um diálogo rico aqui na nossa experiência como Jovens Memorial. Apresentar um pouquinho do Paulo. Paulo é mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor de filosofia na rede pública e privada paulista. Também tem atuado como palestrante, podcaster agora, né, Paulo? Está aí com um podcast, daqui a pouquinho ele vai ter a oportunidade de recomendar para a gente também. E o Paulo tem se destacado nos últimos anos nas redes sociais como uma voz nessas questões da população afro-brasileira. Em 2017 foi condecorado com a Ordem de Mérito Cultural pela sua atuação no âmbito da cultura, inovação e empreendedorismo, e a gente então tem a alegria de receber o Paulo para a nossa conversa. Paulo, eu queria começar com algo não tão simples, de novo, para já sair do senso comum. Há uma expressão corrente no diálogo acerca do racismo, que é o racismo estrutural. Eu queria ouvir um pouco sobre o que você tem desenvolvido acerca desse conceito, racismo estrutural. Ele faz sentido? Nós somos racistas estruturais? Que história é essa? Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, pastor Daniel. Estou feliz de estar aqui. É sempre bom falar a família, né? Então, bom, esse é o tema talvez mais complexo de todos no momento, assim. Parece que não é, mas é, porque ele é de tão difícil assimilação que as pessoas assimilam qualquer coisa e saem dizendo e repetindo e reproduzindo uma impressão que ela tem a respeito disso com esse nome. Então, quer dizer, isso é um conceito da ciência social, né, ou das ciências sociais, desenvolvido por um autor brasileiro, por um pensador brasileiro, e que tem um fundamento teórico por detrás, né? E não é um fundamento simples. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro do professor Silva Almeida, né, que é a principal voz nesse âmbito aqui no Brasil. Então, o livro não é simples, né? O livro é um livro difícil de ler. Eu me lembro que na ocasião da entrevista dele para o Roda Viva, que eu fui um dos convidados a ser um dos perguntadores lá, né? E eu fiz essa pergunta, né? E ele deu aquelas, né? Tal, e não, porque aí se você... Falei, olha, os meus alunos, se pegarem o teu livro para ler, eles não vão entender. Porque é um livro difícil de entender. Então, não é um conceito simples. Por outro lado, como eu falei, ele cabe bem dentro de uma impressão que as pessoas têm. Geralmente, qual é essa impressão? São, né, as estatísticas socioeconômicas. Então a pessoa fala assim, no Brasil o racismo é estrutural. Se você pergunta para a pessoa o que é isso, ela vai dizer assim, olha só, se você não vê negros nas diretorias das principais empresas, se nós temos 50% de negros no país, tinha que ter pelo menos 50% de negros nos lugares de destaque na sociedade. Se você olha as estatísticas de criminalidade, são os jovens negros que morrem mais. Se você olha a questão salarial, as mulheres negras recebem menos que os homens negros, que recebem menos que o homem branco, que recebem menos, e assim por diante.
E é isso que elas dizem. Então, a explicação que elas dão para a ideia de que o racismo no Brasil é estrutural são as estatísticas socioeconômicas. No entanto, essa questão não é tão simples assim, porque pode haver uma relação aí de correlação e não de causalidade. Então, quer dizer, é claro que há uma correlação entre a questão racial brasileira, digamos assim, e o fato da pobreza, o fato das pessoas negras serem as mais pobres, serem as que estão em maior vulnerabilidade na sociedade. Mas isso não significa que existe uma causalidade direta entre o racismo, que a gente diz que existe como a base da sociedade, e todo o restante das consequências que isso gera. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem. A segunda, e que eu considero talvez a mais grave, é que a gente não consegue definir esse conceito. Nem mesmo no livro do professor Silvio isso é bem definido. Então, quer dizer, o que é estrutura? O que a gente está falando quando a gente fala assim, o racismo é estrutural? O que é isso aí? O que é uma estrutura social? É uma coisa que funciona e que é de tal modo engendrada que nem precisa das pessoas para a coisa funcionar e agir. Parece uma estrutura um tanto autônoma. Exatamente. Como se ela funcionasse à parte do indivíduo. Exatamente. É assim. E o professor Silvio vai desenvolver em 3 níveis. Isso aí. Fala, olha, existe o racismo individual, que é aquele que ele considera o mais simples, que é assim, de pessoa para pessoa. Uma pessoa é racista e trata mal a outra pessoa. E tal. Então, aquela coisa das relações interpessoais, né? E aí tem um outro tipo de racismo que ele fala, que é o racismo institucional, que aí dentro das instituições há uma lógica que se reproduz de racismo. E o terceiro e mais profundo ele considera o racismo estrutural, que aí ele vai dizer que permeia as estruturas políticas, sociais, econômicas e jurídicas da sociedade. Ou seja, toda a sociedade, né? Então, quer dizer, econômicas, jurídicas, né? Sociais e jurídicas, é tudo. Né? Então, que existe um tipo de racismo que se reproduz automaticamente para além da intencionalidade das pessoas. Ora, isso é muito complicado. Né? É muito temerário você determinar que uma coisa chamada estrutura social determinaria as consciências individuais. Esse, para mim, é o principal problema da teoria do racismo estrutural. Porque é uma teoria, né? Porque também tem essa. As pessoas assumiram como se fosse a própria realidade. Então, se você fala assim, eu não sei se o racismo no Brasil é estrutural, as pessoas elas ficam doidas. Não, mas como assim? É tão evidente que é assim, como é que você não está vendo? E aí ela vai para a estatística socioeconômica. E a própria possibilidade do diálogo acerca desse assunto, ela é completamente inibida, porque negar essa realidade seria uma afirmação de racismo. Exatamente. Exatamente. Se você diz que não acredita nisso, é porque você está sendo dominado pela estrutura, né? Você é alienado. Essa seria a palavra mais adequada, né? Então isso para mim é muito complicado, porque eu sou um cristão. Então eu não posso pensar que a minha consciência individual, que deveria ser determinada por Cristo, está sendo determinada por uma estrutura social. Eu não estou dizendo que isso não tem alguma influência sobre o modo como a gente se relaciona. O que eu estou dizendo é que isso não pode determinar o modo como a gente se relaciona. E como isso é colocado, é como se determinasse. Então, a discussão começa aí. É uma discussão de premissa. Então, assim, se alguém quiser discutir racismo estrutural comigo, a gente tem que discutir primeiro as premissas. O que você está vendo e o que eu estou vendo? Qual é a palavra da moda, cosmovisão? Por quê? Porque a teoria do racismo estrutural ela é materialista. Ela parte do princípio que há uma materialidade intrínseca que influencia ou que determina as consciências. E eu não posso concordar com isso. Nesse sentido, a gente precisa considerar a implicação do argumento para poder... Eu costumo pensar que
para avaliar um argumento, a gente tem que levá-lo ao absurdo, para ver se ele resiste ali. E para a gente que é cristão, a nossa cosmovisão precisa determinar a forma como a gente encara toda a realidade. Exatamente. E ao dizer isso, a gente está dizendo que esse racismo estrutural nos controlaria. Mas ora, se eu experimentei o novo nascimento, se hoje eu sou um escravo de Cristo Jesus, ninguém além dele deveria me controlar. Então, a afirmação de um racismo estrutural, a implicação disso seria uma negação do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Exatamente. E não só isso, sabe, pastor? Porque assim, mesmo as pessoas que não aceitaram Cristo e tal, várias influências concorrem ao mesmo tempo, entende? Então, quer dizer, existe uma maximização do poder dessas estruturas sociais. Agora, pode ser que uma pessoa não seja cristã, mas ela tenha uma educação dentro de casa que a faz com que ela seja uma pessoa moralmente correta, cordata, seja uma pessoa bacana e tal. Não necessariamente precisa ser um cristão. É claro que isso fica muito mais grave se um cristão se deixar acreditar por esse tipo de teoria. Mas mesmo que a pessoa não seja, existe uma série de influências que concorrem, né, dentro da nossa consciência para o modo como a gente age. Então, se eu digo assim, olha, o racismo é uma influência determinante para o modo como você enxerga o mundo, isso é muito perigoso, porque você acaba enquadrando todas as pessoas dentro de uma perspectiva racista. Então, quer dizer, todo mundo é racista, por quê? Porque as estruturas são racistas. Nesse sentido, a implicação também seria dizer que a própria pessoa preta também é racista. Ela seria, assim, o jogo aí é que ela não é necessariamente racista, mas ela reproduz aquilo que a estrutura racista determina, né? Então, assim, é muito perigoso. Então, eu tenho tentado botar a bola no chão, para usar uma metáfora. Quem ganhou, hein? Quem ganhou, não sei. Quem ganhou, gente, a final? Palmeiras. Palmeiras ganhou. Que chato. Então, assim, tenho tentado colocar a bola no chão para tentar abrir um diálogo. Porque, assim, o conceito chegou e ele foi introduzido na sociedade como se já tivesse certo. É assim agora e pronto, acabou. E aí, se você pergunta, peraí, mas ninguém conversou sobre isso? Não, a gente conversou lá dentro da faculdade, na academia, e a gente chegou à conclusão que é assim, então agora vocês, né, lidem com isso. E não é assim, né? Então, precisa haver um debate sobre isso. As pessoas precisam entender o contraditório em relação a isso. E não simplesmente dizer, não, a conversa avançou e agora é assim. Não. Não é porque avançou que é mais certo do que estava antes, né? Isso combate o ambiente da reflexão. Exatamente. Encerra o né? diálogo. Né? É um modo de você impor uma coisa. E isso está sendo imposto, porque ninguém quer conversar. Se você fala assim, não, mas peraí, vamos conversar sobre isso aqui. Não tem nada para conversar, é assim, pronto. É assim que é, só você que não está vendo. O problema é você. E não é assim. Não é né? só pelo argumento empírico que se lida com isso, a gente tem que dar alguns passos na reflexão acerca do assunto. Exatamente. Se eu falo assim, Jesus Cristo é Deus, para esse mesmo cara que acredita no racismo estrutural, ele não vai acreditar em mim. E eu vou ter que explicar para ele, vou ter que argumentar com ele, entendeu? Por que eu preciso argumentar acerca de uma verdade que para mim é evidente e ele não precisa argumentar comigo? Entendeu? Como se eu fosse louco. E não é verdade, a gente precisa conversar. Se eu tenho que defender o meu ponto, você tem que defender o seu. Então, aí a gente chega numa conclusão. Pode ser que daqui 5 anos alguém me convença disso? Pode até ser. Mas vamos conversar sobre isso. Mas vamos conversar. Professor, tem bastante pergunta chegando aqui. Na sua opinião, o que você acredita ser o papel da pessoa branca no combate ao racismo? Essa é uma pauta. Qual é o nível do engajamento da pessoa, ou qual a responsabilidade da pessoa branca no combate ao racismo? De novo, a gente precisa primeiro determinar o que a gente está chamando de combate ao racismo. O que é isso? Eu não sei o que é. Assim, né, claramente o que é. Então, se você diz para mim assim, olha,
como é que o governo pode combater o racismo? É uma coisa. Se você disser, como é que uma pessoa pode ajudar a combater o racismo, é outra coisa, né? Então, a gente precisa saber direito do que a gente está falando. Eu acho que se uma pessoa tiver consciência de que o racismo é um problema, talvez a maior chaga social brasileira, histórica, né, já é uma grande coisa. Ela saber que esse é um problema, e é um problema de fato, e é um problema que afeta muitas pessoas diretamente. Muita gente é afetada muito diretamente por isso, muitas pessoas são feridas por isso, machucadas por isso, muitas pessoas carregam traumas por isso. E eu costumo dizer que, assim, é claro que, se você pega num contexto da sociedade, é claro que várias pessoas, de vários modos, sofrem por conta, porque é mais gordo, porque é mais magro, porque é mais... né? A diferença do racismo é que ele tem uma história, né? Então, não é só porque a pessoa... você é gorda, pode emagrecer, né? Se você está acima do peso e as pessoas fazem bullying com você na escola, você se esforça, emagrece e tal, mas não existe uma história por detrás disso. Então, a história, a escravidão e tal, e todo aquele monte de coisa que carrega. Então, quando uma criança é chamada na escola de macaco, não é só isso, não é que ela está sendo comparada com um bicho, com um bichinho bonitinho, um chimpanzézinho engraçadinho que a gente vê no zoológico e acha legal. Não é, né? A humanidade dela está sendo diminuída. E ela, quando vai chegar em casa e vai perguntar para a mãe o que é isso, para o pai o que é isso, vão ter que explicar para ele o que é isso. E não é só, é porque você é dessa cor assim, então você parece com aquele bichinho ali. Não, podia falar que era um urso, então, né? Você parece com xingar de urso, mas não é. Então, tudo isso é sério, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Essa aqui é uma oportunidade de ouro, assim, da gente poder falar sobre o assunto. Considerá-lo sério, dentro daquilo que a gente pode considerá-lo sério, porque também não é o maior problema que a gente tem, mas é um deles, né? Então, assim, como é que uma pessoa branca pode ajudar no combate ao racismo? É entender, primeiro, que ele é um problema, né? Segundo, que diante de uma atitude racista de alguém que ela presenciar, ela deve agir, né? Então, sei lá, houve um xingamento, alguém comenta com ela, né? Chama de canto, você viu fulano? Ela tem que intervir. Não, peraí. O que você está falando? Então, acho que a gente só consegue resolver assim. Não tem grandes coisas que se possa fazer nesse sentido. Mas a consciência de que o problema existe, e não simplesmente passar o vídeo do Morgan Freeman e falar somos todos consciência humana, não vai adiantar. Então, saber não dá para tapar o sol com a peneira não dá. Tem que saber que faz ele de conta existe. que isso não existe. Para de falar disso que passa. Não é. Tem que saber que ele existe e, assim, diante de situações flagrantes de racismo, a pessoa tem que agir, tem que fazer alguma coisa, tem que advertir, né? E tem que ajudar a mudar esse imaginário racializado que a gente tem e que a gente carrega ao longo de tantos séculos. Professor, o senhor acredita que existe racismo inverso? Porque foi um alvo de comentários. Eu me lembro de um incidente, fizeram algumas camisas escrito 100% preto. E aí eu me lembro de uma pessoa dizendo assim: eu não posso fazer uma camisa 100% branco, porque vão dizer que eu sou racista. Mas essa pessoa que faz uma camisa 100% preto está praticando um racismo inverso. Um exagero, né? Mas a gente pode afirmar uma realidade de um racismo inverso? Bom, primeiro que essa camiseta era cafona pra caramba, ainda bem que ela sumiu, né? O negócio era cafona demais, 100% preto, não faz sentido nenhum. Então, ainda bem que ela desapareceu, não existe mais, nunca mais eu vi, graças a Deus. Então, a gente tem que louvar a Deus por isso. Segundo, que é o seguinte, de novo, quando as pessoas falam assim, não existe racismo reverso, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é falar, mas não fui eu que inventei isso, foi você. Porque quem inventou essa frase, não existe racismo reverso, foram as mesmas pessoas que criaram o termo racismo reverso.
Criaram para demonizar. É uma loucura isso aí. Você cria um espantalho para poder bater nele. Exatamente. Mas esse espantalho ele não vem do nada. E é bom que se explique isso. Porque quando a pessoa diz assim, não existe racismo reverso, ela está partindo do princípio que é o seguinte, olha, não dá para uma pessoa negra ser racista com uma pessoa branca. Aí, por que não dá? Porque para a pessoa que defende a ideia de não existir racismo reverso, ela diz que o racismo implica relação de poder. Então, o negro, ela vai dizer assim, no Brasil, pelo menos, né, o branco nunca foi escravo. Então, não há uma relação de poder entre o negro e o branco, porque o branco está sempre em vantagem em relação ao negro por conta do histórico de escravidão e coisa e tal, e a subalternização das pessoas negras. É isso que ela está querendo dizer. Na verdade, as pessoas nem sabem que é isso que elas estão querendo dizer. Assim, elas falam porque elas vão reproduzindo. Mas o conceito, né, o espantalho que se criou para dizer que não existe, é isso que ele quer dizer. Então, não há racismo de pessoas negras para com pessoas brancas, porque não há relação de poder do negro para com o branco. O branco está sempre em vantagem em relação ao negro, o que também é meio exagerado. Assim, né? Eu não sei se existe uma relação de estabelecida de poder entre o negro e o branco que se estabelece no momento que a gente se encontra. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui como se você tivesse um tipo de poder sobre mim pelo fato de você ser branco. Isso é, de novo, é a tal da determinação social sobre a consciência individual. Entende? Tudo isso aí, se você cavar o troço, você vai cair no mesmo lugar, que é a ideia materialista de que a condição social determina a consciência individual. Todas essas teorias que estão circulando por aí na internet, todas elas, têm o mesmo fundamento. E o fundamento é: a estrutura social determina a consciência individual. Então, esse caso é a mesma coisa. Então, quer dizer, nas relações sociais, nas relações pessoais entre negros e brancos, o branco tem vantagem, né? E é isso que eles querem dizer quando dizem que não existe racismo reverso. Agora, se você pega a situação, por exemplo, da África do Sul, que atualmente tem lá surgido uns radicais muito doidos lá, inclusive um partido de um sujeito maluco lá, que eles pregam a escravização dos brancos. Eles falam, não, nós temos que tomar a terra deles e temos que escravizá-los pelo que eles fizeram conosco. Eles pregam isso abertamente, em reuniões lá públicas. Tem uma música que eles inventaram lá que fala Kill the Boer, né? Que eles falam kiss, mas é um trocadilho para kill, matem o Boer, matem o branco, né, sul-africano. Então tem um radicalismo crescendo lá nesse sentido, e aí você vai dizer assim, esse cara não é racista em relação à pessoa branca que ele está querendo escravizar? Né? O seu desejo de vingança não é tão racialista quanto o do outro? Né? E como se a reprodução de um crime cometido contra mim fosse a solução para a resolução desse crime, né? E aí tem aquela... reproduzir a mesma postura. Mas aí tem aquela frase que eles gostam de citar também, que é, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Que é uma bobagem também, né? Tá, mas repetindo isso aí. É como se, então, a violência do oprimido fosse justificada. Exatamente. Ela é justificada pelo tanto que ele supostamente teria sofrido nas mãos desse suposto opressor, certo? Então, de novo, você cavuca, está lá, a coisa da estrutura social determinando a consciência individual. Então é isso. Então, a ideia de não existir racismo reverso é essa, é porque não dá para existir relação de poder de um negro para com um branco. Então, tem que partir da premissa de que o racismo envolve relação de poder, o que também não é verdade, né? Assim, ou não é só isso. Né? A verdade é maior do que isso. Exatamente, exatamente. Pensando... Eu não sei se eu estou sendo claro, assim.
Ó, pelas perguntas eu acredito que sim, porque está chegando desdobramentos então tá das bom. respostas, tá? Essa daqui, por exemplo, se o racismo não é estrutural, como a gente conversou, a gente não pode dizer que as consequências da escravidão são vistas até hoje em todas as esferas da sociedade? Eu não acredito nisso. Eu acredito assim que a coisa começou a piorar muito a partir de 15 de novembro de 1889, que foi o golpe militar que proclamou a República no Brasil. Porque é o seguinte, dentro do contexto do Império, você tinha uma realidade, né, escravista. Então, quer dizer, uma parte considerável da população negra era escrava, mas tinha uma grande quantidade de pessoas negras que eram livres e que estavam lá, trabalhando, tal, sofrendo preconceito, sofrendo discriminação, mas estavam lá. Algumas até bem posicionadas na sociedade, e tal, reconhecidas e tal. Como eu sempre trabalho, quem me acompanha em redes sociais sabe que eu tenho trazido à tona muitas dessas figuras assim que ficaram esquecidas ao longo da história. E então havia um processo de transformação. E esse processo de transformação estava sendo naquele momento conduzido pelo movimento abolicionista. Quando a abolição acontece, tinha uma série de projetos no sentido de equacionar as consequências da abolição. Então, as pessoas gostam de dizer, mas o problema da abolição foi o dia 14 de maio. Por quê? Porque no dia seguinte, os ex-escravos foram lançados à própria sorte e ninguém fez nada para ajudá-los, né? Então, para dizer que a abolição foi mal feita. Mas isso não é verdade, porque tinha um monte de coisas para acontecer. Tinha um monte de projetos para serem votados, para serem levados ao parlamento e tal. Tinha projetos de reforma agrária, tinha um monte de coisa para acontecer. Só que, na época da abolição, o movimento republicano já estava muito forte, muito estridente, e eles recrudesceram com a união dos senhores de engenho. Então, foi um ano e pouco, né, do 13 de maio de 88 até o 15 de novembro de 89, um ano e pouco de briga, de confusão, né, de não deixar avançar nada. Os senhores de engenho pediram indenização, o imperador Dom Pedro II e os abolicionistas pressionando para que não houvesse nenhuma indenização aos ex-senhores de escravos. Então, ficou essa confusão até que houve a proclamação da República, e aí o movimento abolicionista morreu, e todas as iniciativas que vinham somadas a ele foram enterradas, foram jogadas no lixo, né? A partir daí, para agravar o problema, as teorias eugenistas começaram a ganhar corpo. Aí veio Raimundo Nina Rodrigues, veio João Batista de Lacerda, veio Renato Kell com a Sociedade Eugenista Brasileira e tal, e aí começa um movimento eugenista a ganhar força. Aquela ideia de branqueamento da sociedade, aquelas leis que você acaba por marginalizar as pessoas negras, né? A lei da vadiagem, a lei contra a capoeira e tal. Então começam a promulgar leis que vão marginalizando cada vez mais as pessoas negras. E elas vão cada vez mais indo, né, para a marginalidade, no sentido de estarem à margem mesmo, né? Consequentemente, sem emprego, sem acesso à educação, né, o número de alunos nas escolas, alunos negros, vai diminuindo, o número de professores negros nas escolas vai diminuindo, e aí você tem uma total marginalização de uma população. E aí começam os movimentos para trazer europeus para cá, e aí dá um monte de subsídio, ajudar e tal, e aí você cria um ambiente em que as pessoas negras vão ficando na rua. O Nabucco envia uma carta para o Rebouças, aliás, isso é tema, inclusive do Florestan Fernandes, de falar, olha, os negros estão pelas ruas, né, largados ao vício, e começam a praticar crimes. Então, essa percepção começa a ficar muito evidente assim, nos primeiros anos do século XX, né? Então, é a partir daí que a coisa piora.
E aí, assim, se depois de 133 anos nada foi feito, então não é mais culpa da escravidão. Já mais de 100 anos. Quantos governos nós já não tivemos? Quantos governantes já não podiam ter feito alguma coisa? E não fizeram. Então, ninguém fez nada. Essa é a verdade. Até hoje, ninguém fez nada de efetivo para que as coisas melhorassem. Então, a população negra hoje é a mais pobre, porque vem desde lá de trás como sendo a mais pobre. Por quê? Porque nenhum governo fez nada. As políticas públicas foram ineficientes nessa direção. Exatamente. As políticas públicas foram absolutamente ineficientes. Aí vem, sei lá, o governo do PT, aí instaura os seus projetos sociais, então dá uma remediada na situação e tal, mas não resolve, né? Então, a consequência do problema atual, eu não reputo a escravidão, eu reputo a tudo aquilo que aconteceu na mudança do Império para a República e todo o processo de marginalização que aumentou e se tornou cada vez maior, né, ao longo do século XX. Agora, tem uma outra pergunta aqui sobre o movimento Black Lives Matter. Ele ajuda ou atrapalha? E eu quero somar a essa pergunta um dado, né? Nos Estados Unidos, a população negra representa pouco mais que 16% da população. 13%, eu acho. 13%. Quer dizer, é um número pequeno. A gente tem um cenário muito diferente no contexto brasileiro. O dado que eu tenho acerca disso no contexto do Brasil é que... Perdi o dado. 56% se declara preto ou pardo, é o dado. Ou seja, existem ainda pessoas que talvez se encaixem nisso, e é dito que talvez por um receio de expressão... Ou pessoas que se autodeclaram e também não se encaixariam. Então você tem ali uma fatia difícil. Mas é um contexto muito diferente, o contexto brasileiro do contexto americano. Todo diferente. E parece que no Brasil a gente comprou uma pauta, assimilou o princípio, o ideal do Black Lives Matter, mas num contexto que é muito diferente. Então deveria haver algum tipo de distinção, de limite entre aquilo que é o movimento negro norte-americano e o que é no contexto brasileiro? Bom, então, o problema aí é o seguinte, não só a história foi muito diferente, o modo como as coisas aconteceram lá foi muito diferente do que aconteceu aqui. Quando eu fui tocar nesse assunto, o que eu preferi fazer? Por exemplo, se a gente olhar para a situação americana e para aqueles, digamos assim, aqueles expoentes do movimento negro, do movimento dos direitos civis americanos, o que tem mais a ver com a gente, com quem que a gente poderia aprender mais nesse sentido? As pessoas, por exemplo, olham sempre para Martin Luther King e Malcolm X, que são duas figuras extraordinárias, que estão num contexto muito diferente do nosso. Então, eles estão lutando por direitos civis. E direitos civis por quê? Porque os direitos civis eram negados por lei. Existiam a lei Jim Crow, que proibiam, lá, pelo menos no sul dos Estados Unidos, pessoas negras de usarem o mesmo banheiro que pessoas brancas, de sentarem no mesmo lugar no restaurante, aquela coisa toda. Então eram leis, eram coisas... Uma estrutura social contrária à pessoa preta. Exatamente, era um negócio... Assim, ali sim, nós tínhamos um racismo institucional, né? Então, quer dizer, as próprias leis segregavam as pessoas. Então, a luta de Martin Luther King e de Malcolm X era por direitos civis. Então, eles queriam que as leis de Jim Crow acabassem, né? E com isso, obviamente, que aquela situação de segregação acabasse. Eles não estavam querendo, naquele momento, acabar com o racismo. Não era esse o problema naquele momento. Era acabar com as leis, né? Jim Crow. Então, no contexto brasileiro, não é a mesma coisa. Porque nós não temos leis segregacionistas aqui, né? Ou declaradamente segregacionistas. Então, quando eu olho para a situação americana, eu acho que nós temos muito mais a aprender com os primeiros intelectuais negros que começaram a discutir o problema do negro americano no pós-abolição, e aí eu gosto de citar sempre dois, que é o Booker T. Washington e o W.E.B. Du Bois,
que são 2 negros daquela primeira geração de intelectuais negros livres, que vão discutir a inserção do negro nessa sociedade pós-abolição. Né? E eles não estão pensando em leis de direitos civis, porque não era naquele não era o problema ainda. Mas era simplesmente, como é que a gente pega essa massa de gente que ontem era escrava e hoje é livre, como é que a gente insere essas pessoas na sociedade? Então, por exemplo, o Booker T. Washington vai defender que o negro não precisa se preocupar com... seria melhor não se preocupar com integração num primeiro momento. Mas ele fala, olha, se nós tivermos ensino técnico e oportunidade de trabalho, a gente se vira. Lá na frente a gente discute essa coisa de estar separado ou estar junto. A gente pode estar junto e separado ao mesmo tempo, que está tudo bem. Já o Du Bois, que foi o primeiro negro a obter um título de doutor pela Universidade de Harvard, em 1898, o Du Bois não, ele achava que era preciso criar uma intelectualidade negra capaz de discutir de igual para igual com os intelectuais brancos. Então ele pregava, não é só ensino técnico, não. Nós precisamos debater o assunto academicamente. Então os dois disputam esse espaço. Booker T. Washington é mais velho, nasceu na escravidão, foi escravo até os 9 anos, e saiu da escravidão para se tornar um dos maiores oradores da América e também o diretor de uma das principais faculdades negras dos Estados Unidos, a Tuskegee Institute. Uma vida extraordinária, assim, né? O Du Bois não, ele nasceu no norte, nasceu numa família já que tinha descendência holandesa, inclusive, e já num outro contexto, tal. Mas essa discussão dos dois, eu acho muito interessante para trazer para um contexto brasileiro, por exemplo. Já tem livros deles publicados em português, demoraram para chegar, mas já tem. A história de vida do Booker T. Washington, acho que é Memória de um Escravo, se não me engano, e do Bois é As Almas do Povo Negro, numa segunda tradução agora mais recente. Então, assim, é diferente, né? O Black Lives Matter, para responder a pergunta se eles mais ajudam ou atrapalham, eu acho assim, eles disputam um espaço político, e eles disputam um espaço político determinado. Eles são um movimento revolucionário. O Black Lives Matter é um movimento revolucionário. E ele é revolucionário em que sentido? Eles querem subverter a ordem institucional dos Estados Unidos atuais. Pronto, é isso aí que eles querem. Então eles querem, por exemplo, acabar com o capitalismo na América. É isso que eles querem. Está além para uma pauta está para além de uma pauta racial. Exatamente. Está para além de uma pauta racista ou racial. Então tem uma pauta política e econômica aí que está no fundamento do movimento. Então, assim, isso ajuda ou atrapalha, né? Então a gente precisa discutir se isso ajuda ou atrapalha. Eu acho que atrapalha. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou pelo menos não tem uma relação de causalidade, como eu falei. Então, por exemplo, para a teoria do racismo estrutural, o capitalismo é racista. Por conta de uma cosmovisão materialista, de novo. É racista. Então, assim, para acabar com o racismo, o capitalismo precisa acabar também. Não está escrito isso lá no livro, mas é isso. Porque se o capitalismo é racista, como é que faz? Muda para o quê? O que vai se colocar no lugar? Então, o Black Lives Matter ele tem mais ou menos a mesma visão, assim, de que a sociedade americana, como ela existe hoje, ela é, né, sistematicamente, lá eles usam racismo sistêmico e não racismo estrutural, mas é a mesma coisa, né? Então é sistemicamente racista, então precisa mudar o sistema. Se não mudar o sistema, não muda nada. Então nesse sentido eu acho que eles atrapalham, porque eles fazem um barulho, né, e não vão ao cerne do problema se ele existe de fato, né? Essa atrelação econômica, então, a perspectiva de atrelar a pauta do racismo a uma perspectiva econômica acaba diluindo, de fato, o que deveria ser a defesa apropriada para uma coisa que necessariamente não seria uma resolução verdadeira para o problema, né? Eu acho que não é, né? Então, assim,
Porque parte-se do princípio de que o capitalismo é racista. Eu não acho que seja. Então, quer dizer, mais uma vez dizendo, a gente tem que discutir as premissas dessas coisas. Parece que, assim, professor, uma das coisas que está muito evidente para mim é que a gente não pode, nós precisamos ser intencionais ao pensar sobre um termo. Um termo, ele é cunhado de forma intencional, com um embasamento, com um fundamento, com uma ideia por trás. E às vezes a gente não é intencional ao pensar sobre o termo e acaba reproduzindo alguns conceitos de forma despretensiosa, sem entender o pano de fundo que construiu aquela ideia. E entra vendido, às vezes com uma intenção legítima, correta, de uma luta justa, mas entra vendido num conceito que quer dizer mais do que o que está contido no nome. É isso aí. Então, as pessoas são bem intencionadas, né? Então, ela não quer, ainda mais agora, quando a coisa fica assim, se você não, né, a famigerada frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Que atribuem a Angela Davis, que não tem nenhum livro dela, mas que atribuem a ela, é o quê? É pegar você pelo seu colarinho e falar assim, meu amigo, não adianta você falar que você não é racista, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa ser antirracista. E o que é isso? Os desdobramentos disso são vários. Por exemplo, se você aqui na tua igreja não tem negros como pastores, então vocês têm que dar um jeito de ter um negro aqui como pastor. Isso é ser antirracista, por exemplo. Não estou dizendo que eu acredito nisso, mas que... É o que está por trás do discurso. Exatamente. Eu já ouvi pastor dizendo isso. Eu sou pastor famoso, eu não vou falar o nome para não constranger a pessoa, mas eu já falei por aí. Eu sou um racista estrutural. Dá vontade de derrubar o sujeito do púlpito que fala um negócio desse. Não pode. Porque ele está falando isso para parecer bonzinho, porque provavelmente ele também não sabe os desdobramentos daquilo que ele está falando. E é uma pessoa séria, considerado um intelectual do meio evangélico. Falou isso para quê? E aí, qual foi a justificativa que ele deu para isso? Porque, olha, na minha igreja não tem pastores negros. Os negros estão no louvor. Não tem pastores negros, nas lideranças não tem negros. Então, eu me considero um racista estrutural porque nunca olhei para isso. Agora, meu amigo, onde é que é a tua igreja? Se a tua igreja é num lugar que não tem negro perto, a probabilidade de você ter negros na sua igreja é baixa. De ter negros na liderança já é menor ainda. Então, o sujeito não vai sair do bairro vizinho, do outro lado da ponte, para vir aqui na tua igreja. Ele vai na Assembleia de Deus, que fica lá perto da casa dele, na periferia. Ele não vai na sua igreja. Então, não tem negro porque sua igreja é longe. Ela está num bairro que só tem branco. Então, é isso. Mas não, né? Ele prefere pensar que é porque, meu Deus, eu sou um racista estrutural e tal. Então, a pessoa ela é bem intencionada até, mas ela não sabe que ela está reproduzindo um discurso que tem consequências bastante graves, inclusive para o exercício pastoral dele. Porque é grave. Por isso que eu digo assim, movimento antirracista na igreja é pecado. A igreja não pode ter esse tipo de coisa. Porque senão tem que ter um movimento anti-mentira, tem que ter um movimento anti-adultério, tem que ter um movimento anti-gula, Para cada pecado tem que ter um movimento dentro da igreja. Nos bastaria, então, dizer, nós somos anti-pecado. E todos os desdobramentos desse pecado, entre os quais o racismo. Se você tiver que ter uma reunião, como essa, para trazer o tema, conversar e tal, não vão montar uma comissão. Não faz o mínimo sentido isso aí para mim. Porque a missão da igreja não é essa. Então, nem sei mais qual era a pergunta. É isso aí. Andamos, mas deixa eu aproveitar e conectar, já que a gente entrou no tópico igreja. É muito comum o Jesus dos filmes ser um Jesus branco. Especialmente antigamente, né, era o Jesus loirinho de olho azul ainda. Né? Você acha que uma construções sociais ou as retratações religiosas inserindo pessoas negras, isso seria uma responsabilidade, isso teria um papel positivo num combate ao racismo? Sim,
se eu não me vejo, eu não tenho uma ligação com a coisa, né? Então, claro, eu não acho que as representações de Jesus como branco, loiro, de olhos azuis tenham sido assim: vamos fazer um Jesus loiro de olhos azuis porque nós somos brancos, arianos e não queremos um Jesus moreno, negro, não sei lá o quê. Eu acho que eles só reproduziram aquilo que eles viam. Quer dizer, se eu estou na Espanha do século XII, não tem negro lá. Não tem. Então eu não vejo. Então eu faço aquilo que está perto de mim. Então acho que é uma representação daquilo que as pessoas viam. Tanto é que se você olha a iconografia oriental, todo mundo é queimado lá. Todos os ícones orientais da Rússia e do Oriente e tal, são todos morenos, assim, não tem ícone branquelo no Oriente. Por quê? Porque eles estão reproduzindo aquilo que eles estão vendo. Então, no primeiro momento, eu não acho que foi assim porque era racismo, porque eles não queriam parecer com... né? Não foi. Foi só uma questão de representação próximo daquilo que eles tinham vivência, que eles estavam vendo ali. Agora, por exemplo, se eu vou fazer missões no continente africano, não sei porque eu estou falando isso, porque eu nem gosto dessa ideia de fazer missões no continente africano do jeito que se fala, né? Mas assim, né? Quando o missionário chega lá no continente africano, ele não pode chegar lá com Jesus branquelo. Ou não seria o mais correto, entre aspas, né? Ele teria que apresentar uma coisa que aproximasse aquelas pessoas. Com equivalência. E não criar o mito do branco salvador. Trouxe aqui o cara que é o branco que vai salvar vocês e tal. Não. Então tem um projeto muito bonito que, eu não sei nem se ele existe ainda, mas na década de 70, eu acho, que chama Jesus Mafa. Não sei se é Mafá ou Mafa. Se colocar no Google, aí aparece. Tem um monte de imagens de cenas do Evangelho só com africanos. Jesus negro, preto mesmo, né? Jesus preto, com os apóstolos pretos, todo mundo preto. Que foi um projeto católico, inclusive, para evangelismo lá no continente africano. Então é muito bonito ver aquilo, tal, bacana, cria uma identificação e tal. Então eu acho importante assim, que se tenha esse tipo de ligação, né? Tudo bem que eu sou protestante, então para mim isso não faz muita diferença, a imagem, então, né, se fizer uma estátua e tal, para mim não faz muita diferença isso. E não deveria fazer para nenhum protestante. Iconoclastia. Eu não sou iconoclasta, acho bonito. Inclusive aquele Jesus de olhos azuis, acho bonito. Tal, não é? A questão não é nem ser iconoclasta, é que para mim eu sei que Jesus não é aquilo. Né? E as pessoas deveriam saber. Isso aqui é uma representação, é uma pintura. Né? Lógico que se desenvolveu a ideia de que aquele era Jesus mesmo. Mas isso acho que é uma coisa muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Né? Então, de repente você aparecer com Jesus mais com a cara de um israelita, e a pessoa fala assim, não, Jesus não é isso. Jesus é aquele lá, loiro, de olho, aquele cabelinho assim, loiro e tal. Né? Então, é uma disputa boba assim, a respeito de como representar o Filho de Deus. Mas eu acho importante que se estabeleça a ideia de que Jesus não era loiro de olhos azuis. Que ele era uma pessoa do Oriente Médio, né? É outro parecido perfil. Com uma pessoa do Oriente Médio. A gente está caminhando para o final. Tem muita pergunta aqui. Mas eu posso ficar aqui até amanhã. Só preciso sair daqui de manhã cedo para ir no culto. Mas a gente pode passar a noite. Mas eu acredito que algumas dessas perguntas elas estão relacionadas entre si com tópicos. Talvez a conexão entre um tópico e o outro construa algumas das respostas, e daqui a pouco o professor também vai ter a chance de recomendar o seu podcast, algumas das participações que já teve, segui-lo nas redes sociais, vai ser uma oportunidade de continuar o diálogo. Mas eu queria... Ou de ficar com raiva, né? Também. Sempre tem essa possibilidade. Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta acerca de uma dívida histórica. E se esse conceito é um conceito a ser levado em conta, e em sendo levado em conta, por quanto tempo? Quais iniciativas para poder lidar com essa possível dívida histórica? Esse conceito ele é genuíno, ele é coerente, e se caso seja,
Como lidar com isso? Iniciativas na direção de pagar, no caso, a dívida histórica. Eu não sei se... Eu não gosto do termo, porque não tem preço. Né? Não tem preço isso. O resultado de 350 anos, ou quase 350 anos de escravidão, não tem preço. Assim. Como é que se paga isso? As pessoas gostam de usar a questão do Holocausto como um exemplo. Mas lá na Alemanha, os judeus recebem indenização do governo alemão. Mas as coisas não são tão simples assim lá. Você tem que provar, e isso eu perguntei para um amigo que é judeu. E é um judeu bastante esclarecido, inclusive. Você tem que provar com documentos que você sofreu diretamente as consequências do Holocausto. Então, se você não tiver documentação, você não recebe nada. Isso aí não é assim, chegar lá, oi, eu sou judeu. Eu me sinto endividado por... Não existe isso. Né? Então, assim, não tem preço. Segundo, as coisas, o tabuleiro mexeu todo aqui, né? A miscigenação. Então, quer dizer, pode ser que eu seja negro hoje, mas 2 gerações atrás eu não fui. A minha família vem, sei lá, todo mundo era branco, de repente, há 2 gerações para trás, meu avô casa com uma mulher negra, e aí o meu pai casa com uma mulher negra, entendeu? E aí vai escurecendo. Pode ser também que eu seja filho ou oriundo de uma família de negros livres, já na época da escravidão. Então, quer dizer, a miscigenação mexeu muito com essa coisa. Então, quem é que vai pagar para quem? Em que sentido? O que a gente pode fazer para diminuir os efeitos desses 350 anos de escravidão e essa marginalização da população negra e tal? Então, não é uma coisa que se pode calcular. Eu acho, sim, que, claro, o governo tem responsabilidades em relação a isso. E ele tinha que fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Na verdade, eu acho que o melhor que o governo pode fazer é sair da frente, porque ele atrapalha. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha muito. Então, se ele deixasse de atrapalhar, já era uma coisa boa pra caramba, assim, as pessoas poderem cuidar da própria vida. Né? Então, eu acho que não existe como pagar essa dívida. Eu acho que o governo... o Brasil é um país oligárquico, ele se fundamentou oligarquicamente. As pessoas que têm muito dinheiro, elas continuam sendo as mesmas pessoas que têm muito dinheiro há muito tempo. Há uma variação pequena disso, mas você pega... Uma ascensão social é uma raridade, né? É muito difícil você ascender socialmente no Brasil. O Brasil tem uma classe média que varia muito. A pessoa arruma um emprego legal, aí ela vai, troca de carro, vai para uma casa melhor e tal. Ela passa 2, 3 anos, ela perde o emprego, volta 10 casas para trás, tem que morar mais longe, tem que vender o carro, tal. Ou então toma o carro dele porque compra em 50 prestações. Então, é muito difícil você ascender socialmente e permanecer no lugar onde você alcançou, né? Então, acho que a melhor maneira do governo ajudar seria possibilitar o surgimento ou o aumento dessa classe média brasileira, né, que sai da pobreza e que ascende, que consegue, através dessa ascensão, ajudar os seus que vêm depois e tal. Então, aquilo que acontece de maneira muito lenta poderia ser acelerada com políticas públicas, se é que se pode dizer assim, que tornasse a vida das pessoas mais pobres mais fácil, no sentido de poderem não receber algo do governo, mas se desenvolver na sociedade, né? Então, acho que assim, eu não chamaria isso de dívida histórica, porque, repetindo, eu acho que não tem como pagar uma coisa como essa, não tem um preço que se possa estabelecer. Mas a responsabilidade do governo é encontrar a melhor maneira de fazer com que essa população toda consiga melhorar a sua vida, né? Então, acho que essa é a melhor, na minha opinião, a melhor maneira. Eu quero ainda aproveitar para afirmar o valor e o papel da igreja nessas construções e o papel vanguardista da igreja nessa atuação, né?
Eu estou aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com esse pessoal sobre isso. A abolição da escravatura se dá em 1888. 1888. Em 1871 é fundada a primeira igreja batista do Brasil, em Santa Bárbara do Oeste. No contexto daquela igreja, um negro poderia ser um membro da igreja, e como membro da igreja ele poderia votar e ser votado, e poderia se tornar o presidente da igreja, mesmo sendo um negro. Então, muito antes dessa pauta vir para o imaginário, para o diálogo, para o contexto social, no contexto da igreja, essa pauta já operava. Então, a igreja precisa recuperar o seu papel vanguardista, no sentido de criar conceitos oriundos das Escrituras, de ter uma percepção intencionalmente orientada pela palavra de Deus. Se nós fôssemos mais cativos da palavra e menos dos conceitos que nós ouvimos, acerca dos quais nós não estudamos, mas reproduzimos, a gente teria condição de ver uma realidade diferente, de dentro para fora, a começar pela igreja, se espelhando, se espalhando para o contexto de fora também. Então a igreja ela não é espectadora dessa mudança, a igreja não deveria depender da iniciativa meramente estatal ou social, mas deveria, no seu cosmo de atuação, no seu âmbito, promover a partir daquilo que a Bíblia diz, um modelo de gestão, um modelo de vida comunitária, baseado nas Escrituras, que deveria e poderia ser modelo para a sociedade. Exato, e eu queria até complementar, porque essas ideologias materialistas entraram na igreja porque a igreja deixou de fazer as coisas. A gente silenciou a nossa voz. Entendeu? Silenciou. Então, assim, não é o meu contexto, entendeu? Eu me converti numa igreja pequenininha de bairro, uma igreja de amigos, de infância, então o pastor era negro, então assim, eu passei os primeiros anos da minha conversão frequentando uma igreja na Vila Mariana chamada Pedra Viva, que não existe mais, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas ali vi uma mão ali levantada assim, conheço. Então, lá na Pedra Viva, que era uma igreja que tinha um culto black music de sexta-feira e tal. Então, assim, dentro da minha vivência dentro do Evangelho, esse assunto sempre foi discutido. Agora, eu sei que dentro de igrejas históricas, já não era tanto assim. Então você pega igrejas batistas, presbiterianas, tal, que geralmente estão em lugares, lugares mais nobres, e aí não tem negro, com menos negros, então isso aí vai ficando assim. E o assunto não existe porque somos todos irmãos, aleluia, e vamos que vamos. Então a igreja silenciou. Então a pessoa vai buscar a interpretação lá fora. E está aí. Está dentro da igreja. E poucas pessoas pensando biblicamente o assunto. Exatamente. Também, né? Então a dificuldade agora é tentar gritar, não, gente, não é assim não. A gente não concorda com isso. Se olhar a Bíblia e comparar a coisa biblicamente, você percebe que assim, não, isso aqui é antibíblico. Nós temos que dar a nossa interpretação pela lente da Escritura, para esse mesmo problema, e não pegar coisa que vem de fora para dentro. Acho que vale, professor, a recomendação do livro Uma Leitura Negra, do Issa Macaulay, é um autor norte-americano, publicado recentemente, uma interpretação bíblica como exercício de esperança. Ele é um autor negro, falando sobre o assunto, considerando o contexto local e com embasamento bíblico também forte. É um livro que chegou há pouco tempo no Brasil, e está aí fazendo sucesso nos grupos de estudo dentro das igrejas e tal. Mas assim, tem livros em português também, e de autores brasileiros sobre isso. Que foram publicados por editoras pequeninas, não tiveram distribuição, então tem todo esse negócio, mas existe literatura. Por exemplo, pega o livro do Marco David Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil. Um livro publicado em 2004, que discute esse assunto. Mas que não sei, acho que ninguém leu. Pouca gente leu. E era um livro publicado por uma editora grande, acho que é da Mundo Cristão. Então eu lembro que eu li na época, quando lançou o livro eu li. Que ele vai defender a ideia de que a religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo. E vai dizer, inclusive, que ele era oriundo de uma igreja batista da Vila Mariana, e que
Ele era o único negro lá, eu acho, a família dele. Então ele traz esse assunto para a conversa. E seria importante, né? E o livro dele, ninguém fala, assim, eu não escuto falar. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram falando isso. Vocês estão falando do livro do Isaú Macaulay e tal, legal, beleza, bacana e tal. Tem que ler, mas tem coisa aqui. No melhor sentido da palavra, tem tupiniquim falando coisa boa no nosso contexto, da nossa realidade. Tem um teólogo brasileiro, o pastor Paulo, que mora nos Estados Unidos, que tem um livro chamado Os Negros da Bíblia, que ele não só apresenta negros no contexto bíblico, que o Isaú Macaulay também faz, né? Mas ele traz essa discussão também a respeito do racismo e tal, dentro do livro dele. Mas é aquilo, é um livro publicado independente e tal, né, editora pequena, nem tem mais para vender, assim, difícil de achar, talvez encontre nesse sebo virtual e tal, mas caro, porque ficou raro o livro, né? Mas eu conheço o filho dele, converso muito com o filho dele, e a gente está tentando viabilizar aí e-book, alguma coisa, para tentar trazer o livro de volta. Acessibilizar de novo isso. Porque é um livro muito legal, né? É um livro bacana e que está dentro de um contexto de um brasileiro vendo essas coisas, né? Um teólogo que se formou nos Estados Unidos, que mora lá já há muitos anos, mas que conhece bem essa realidade, que discute bem essa realidade, um intelectual mesmo. Mas, infelizmente, o livro está esgotado, assim, né? Então é isso, a gente precisa fazer uma interpretação desse problema à luz da Escritura. É a tarefa que a gente tem, né? Excelente. Professor, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Por favor, fala as suas redes sociais, seu podcast, onde que a gente encontra, como que a gente procura. Bom, minhas redes sociais é Paulo Cruz PHI, tudo junto, Paulo Cruz PHI, no Twitter e no Instagram. E eu tenho um podcast que estreou faz um mês e pouquinho, que chama Noir Podcast, N-O-I-R, né? Noir, de noir de negro em francês. Eu e o Ale Santos, ele é escritor, ficcionista e tal, e um cara que discute questões raciais também no Brasil, então ele também é negro. A gente se conheceu, acho que vale a pena comentar isso, porque a gente se conheceu assim, no Twitter, porque as pessoas ficavam marcando ele nas coisas que eu escrevia e me marcando nas coisas que ele escrevia. O que esse cara falou aqui? Aí outro, olha o que ele falou aqui, para a gente tretar no Twitter. Dialoguem aí, vai. Não, tretar no Twitter, para brigar, para ver se fazia uma contenda, né? E isso não aconteceu, porque a gente acabou se aproximando. E aí a gente ficou amigo. Ele é um cara mais progressista, eu sou um cara mais conservador, digamos assim. Agora também falar isso tem que explicar, porque você tem que falar, eu sou conservador, mas eu não sou aquele tipo lá, tal, enfim. Mas enfim, a gente tem visões políticas que divergem em muitas coisas, mas que convergem em tantas outras. Então a gente ficou amigo. E nós fomos convidados para ir num morning show da Jovem Pan. Um dia a gente foi lá, eles achando que a gente ia arrancar o cabelo. Quer dizer, né? Bateu no outro, não aconteceu, e foi um debate super legal e tal. Depois nós fomos no Flow Podcast, ele foi um dia, eu fui no outro, depois a gente foi junto. E aí, recentemente, o pessoal do Flow convidou a gente para fazer um podcast junto. Né, para unir as nossas visões em entrevistas, né? Então, quer dizer, tem sido muito bom, muito legal. A gente tem o tema não é política, mas acaba sempre permeando a conversa e cada um colocando a sua visão e somando com a visão do entrevistado. Tem sido uma experiência bem legal. Então, acompanhem lá, se inscrevam lá no nosso canal Noir Podcast. E é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos e estou à disposição para qualquer dúvida. A porta está aberta, professor, a gente vai criar mais oportunidades. A Mayara vai subir para dar para a gente um pouquinho de caminhos práticos e de um conteúdo muito legal que a gente produziu também, que já está no ar, mas ela vai subir daqui a pouquinho. Ela fala, eu queria orar pelo senhor, professor, também. Por favor. Obrigado pela sua participação, pela sua coragem em abordar esses assuntos. Que Deus continue te dando sabedoria, graça, para ser voz com perspectiva alinhada com a palavra de Deus, que Deus continue usando o Senhor. Vamos orar pelo professor Paulo. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem preparado, levantado homens do Senhor, com o coração disposto e disponível para serem usados. Te damos graças por essa conversa, pela possibilidade de ter a nossa mente provocada
instigada e esticada para que pensemos, para que dediquemos a nossa mente à reflexão, que esse exercício se extrapole deste momento para outras ocasiões na nossa vida. Dá-nos o desenvolvimento de um senso crítico, dá-nos amor pela Tua Palavra, e que nesse processo a gente desenvolva filtros apropriados para discernir a realidade à nossa volta. Continua abençoando o professor Paulo, sua família, que o Senhor continue usando a vida dele pelos lugares por onde o Senhor o levar, que a voz dele seja ouvida e que o pano de fundo seja a Tua voz o orientando todos os dias. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professor. Maiara, por favor, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vim dar então alguns avisos. Acho que ficou claro que esse tema é um tema muito relevante e que a gente tem muito que aprender. Então, tem um podcast, está na bio agora, se você está no Instagram, né? Se você não está, segue lá o Instagram, Jovens Memorial. E lá no link, você vai direto para uma plataforma digital que fala sobre a consciência negra, é o Deus do Outro, Consciência Negra, e ele aborda a história de um casal que entendeu que podia fazer mais e ser relevante na área de empreendedorismo, ativismo, na igualdade racial. Então, escuta lá e acho que você vai ser muito edificado, né, para a gente poder ter mais desse tema que é tão relevante. O outro aviso é sobre semana que vem. A gente tem o privilégio de fazer um encerramento, né, do culto jovem. E vai ser um culto especial, às 11 horas. É um culto com Baruque, então vai ser um convidado especial, né? E vai ser muito, muito legal, mas você precisa fazer a sua inscrição, porque todo mundo vai querer vir, tá certo, tem que vir mesmo. Convida amigos, mas faça a sua inscrição. Com isso, sendo 11 horas, depois, o tempo de comunhão do almoço jovem, vai ter churrasco. Então, se você quer ter esse momento, né, gostoso de desfrutar de relacionamentos, mas também com uma comida boa, né? Vai ser disponibilizado, então, o almoço com o valor de R$25. Você pode já fazer a compra ali no check-in, com maquininha ou com Pix. E aí, dentro desse valor, oferece 2 espetinhos, farofa, pão, olha que delícia, e uma bebida. Então, já garanto o seu. No dia não vai ter a venda aqui, mas você pode também fazer durante a semana, né, se organizar. Então, para ter esse momento jovem de almoço, após um culto bem gostoso de encerramento, lembrando do ano, de louvor a Deus e tudo aquilo que a gente tem aprendido até aqui. Se você é visitante, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui, né? Espero que você tenha gostado. E a gente quer manter contato com você. Então, ao final, você pode procurar o Pedrinho Silveira, dá tchauzinho aí ao Pedrinho. Você tem uma lembrancinha para retirar com ele. Também a gente quer te conhecer um pouco melhor, poder manter esse contato. E muito obrigada por ter vindo. Realmente espero que você tenha sido abençoado. E agora, para encerrar, a gente vai ter mais uma música e poder terminar o nosso tempo aqui. Obrigada. Fala, galera. Cara, que papo bom. Pena que o tempo passa. Muito obrigado, Paulo. Curti muito. Tô seguindo no ar podcast. Então, galera, se inscreve lá se você não inscreve. Dá o joinha também. Comenta que fortalece o canal do cara. Vamos cantar mais uma música. Então, quero convidar você para ficar de pé. Sou é mais do que se vê.
finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, e assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Sou alguém a quem Deus ama, sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, e assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim sou. Valeu, galera, vocês estão liberados. Uma boa noite pra você. Muito obrigado que você acompanhou pelo YouTube. Já que você tá no YouTube, aí se inscreve no canal do Paulo e também aqui da igreja se você não é inscrito. Fiquem com Deus, galera. Muito obrigado.